Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 85. Let's go! E nesta 13ª semana de Enjoy, estaremos revisando o que nós aprendemos nas 12 primeiras semanas do curso. Na aula de hoje, veremos pronomes pessoais, o uso do verbo to be no presente e as preposições in, on e at, ok? Vamos lá então. Começaremos, portanto, com os pronomes pessoais em inglês, e você viu que são 8. I, you, he, she, it, we, you, they. Alright? Todos eles significam uma coisa diferente no português. Eu, você, ele ou ela, né? O it é neutro. We, nós. You, vocês. Então, you pode ser tanto você quanto vocês, depende do contexto. E o they, que significa eles ou elas. E você também viu que nós conseguimos classificar esses pronomes pessoais em plural ou singular, tá certo? Nós temos os 5 primeiros como os pronomes no singular, enquanto que os 3 últimos são o plural, tá certo? Conseguimos também utilizar esses pronomes com o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you, they are. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. E assim por diante, tá certo? E aí, juntando essa ideia, né, dos pronomes com o verbo to be, você precisa lembrar que os pronomes são palavras que substituem as pessoas, os nomes de pessoas, né, os objetos, os locais, as ideias. São essas palavras que substituem outras. Então, se eu quiser, eu consigo, ao invés de utilizar o pronome pessoal, eu consigo utilizar a própria pessoa ou objeto, como nós temos aqui, ó. Em vez do he, eu falo George. George is. George é. George está. É como se eu estivesse falando ele é ou ele está. Ao invés do she, eu consigo falar Tina, o nome de uma mulher. Ao invés de it, eu consigo falar the car, o carro. Ao invés de we, eu consigo falar Camila and I. Poxa, mas o I, a gente não utiliza o I com am? Sim, mas aqui é Camila and I. Camila and I, Camila e eu somos nós. Nós somos. Camila and I are, e não Camila and I am. Bob and Samantha. Bob and Samantha são eles. Então, they are. Nós conseguimos utilizar os pronomes pessoais justamente para substituir essas palavras dentro de uma sentença. Alright? Mas isso não significa que a gente não consiga utilizar essas palavras. Conseguimos sim. Nomes de pessoas, uma ideia, um local, um objeto, um animal, uma planta, tanto faz. Ok? Vamos agora para o verbo to be. Temos aqui algumas sentenças utilizando o verbo to be em inglês na afirmativa. I am excited about the trip. Eu estou ansioso, eu estou feliz. Não necessariamente ansioso, mas eu estou feliz para com a viagem. You are always helpful in class. Você é sempre útil na aula. He is a talented musician. Ele é um músico talentoso. She is reading a book in the library. Ela está lendo um livro na biblioteca. It is sunny outside today. Está fazendo sol, ou está ensolarado, lá fora, hoje. We are learning English together. Nós estamos aprendendo inglês juntos. You are friends from school. Vocês são amigos ou amigas da escola. They are playing soccer in the park. Eles estão, ou elas estão, jogando futebol no parque. E também nós conseguimos utilizar esse verbo to be junto com os pronomes pessoais de forma contraída. Como? Eu vou pegar o pronome, vou pegar o verbo e vou contrair. A primeira letrinha se transforma num apóstrofo e então nós juntamos, alright? Então I am fica I'm, you are fica your, he is fica his, she's, it's, we're, you're, you there, alright? E para fazer sentenças negativas, como é que nós fazemos? Vou voltar aqui como estava antes. A única coisa que nós precisamos fazer é adicionar um not. E apenas isso. E aí, para contrair, nós conseguimos contrair de duas formas. A primeira forma é utilizando o pronome e o verbo to be. Então, vamos pegar o I am, you are, he is, she is e por aí vai. E nós vamos contrair tal como nós fazemos nas sentenças afirmativas.
Outra forma é da gente, vou voltar aqui ao normal, é você pegar o verbo com o not. E aí você vai contrair o not. Como é que você vai fazer isso? O O se transforma no apóstrofo. E então nós iremos pegar esse N apóstrofo T e juntar com o verbo. Então are not fica aren't, o is not fica isn't. Simples assim. Mas aí fica a pergunta, como é que fica o I am not na forma contraída? Nós não conseguimos contrair o am com not. Para isso, a gente vai ter que fazer um joguinho um pouquinho diferente. Que jogo é esse? Nós vamos pegar esse am com not e nós vamos transformar em ain't. É uma palavra informal no inglês, que é justamente essa contração em inglês. Alright? É formal? Não é formal. É bem informal você falar dessa forma, mas a gente precisa utilizar de algumas artimanhas se a gente quiser fazer essas contrações em inglês. Claro que você sempre poderá fazer a contração formal, que é dessa forma aqui, ó. I'm not. Você contrai aí o pronome com o verbo. Ok? E para fazer perguntas, vamos aqui voltar como as sentenças estavam antes. Você vai pegar o pronome com o verbo e você vai, ó, inverter a posição. Claro, é uma pergunta, então precisa, tá certo, da interrogação. Para fazer as sentenças negativas, né, as perguntas negativas, a única coisa que você precisa fazer é acrescentar um not. E na forma contraída, você pode, então, pegar o verbo, o am, o are, o is, pegar o not e você vai fazer aquela contração que nós vimos antes. E aí uma exceção, tá certo? O I, quando nós fazemos as perguntas negativas, conseguimos sim utilizar o ain't, como você viu agora há pouco, mas também nós conseguimos utilizar o aren't. Aren't I. E também está correto. Mas, poxa, não é o am que nós utilizamos com I? Sim, mas como nós não temos uma contração para o am com o not, a gente precisa utilizar outras palavras no inglês em que a gente consiga fazer isso, tá certo? Essas duas palavras são ain't e o aren't, beleza? E agora vamos focar nas preposições in, on e at. Vamos lá então? E aqui nós temos várias sentenças utilizando o verbo to be e as preposições in, on e at, que significam em, no ou na. Vamos lá para os exemplos? I'm in the kitchen for breakfast. Tina isn't in her room studying for the test. Quando nós utilizamos o in é porque nós queremos dizer que algo está dentro de alguma coisa. I'm in the kitchen. Eu estou na cozinha. Tina isn't in her room. Tina não está no quarto dela. Na cozinha, no quarto dela, dentro da cozinha, dentro do quarto dela. Já a preposição on significa, na verdade, nós utilizamos a preposição quando nós queremos dizer que algo está sobre alguma coisa para meios de transporte ou para coisas online. Are we on the bus going to school? Isn't the book on the table next to the lamp? George is on Facebook now. Nós estamos no ônibus. O livro não está na mesa. George está no Facebook. No ônibus, on porque é o meio de transporte. Teacher, posso falar in? Pode, porque você está dentro do ônibus. E pode falar on, porque é o meio de transporte. On the table, sobre a mesa, está em cima da mesa. On Facebook, porque é online. No Facebook, online, on Facebook. Ok? Já o at é utilizado quando nós queremos falar algo específico, mas o que é específico é você quem diz. They aren't at the park playing soccer. Are you at the doctor's office for your appointments? Is the meeting not at school tomorrow? Eles não estão no parque. Posso falar in? Pode, porque está dentro do parque. Are you at the doctor's office? Você está no consultório? No consultório é um local também específico. Pode falar in? Pode, porque você está dentro dele. Is the meeting not at school tomorrow? Na escola, at school. É um local específico. Posso falar um in? Pode, porque você está dentro da escola. At school. E aí, nós conseguimos fazer sentenças usando o in, o on e o at. Ok? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.